Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 30 de maio de 2022. Lá se vai o mês de maio, 31, amanhã, último dia do mês. O mês de junho se avizinha com cara de um mês decisivo do desfecho dessa eleição. Os estrategistas do lado do presidente Bolsonaro e do lado do Lula têm falado que a eleição pode terminar no primeiro turno. Eu já falei disso aqui também, o fato de que a terceira via implodiu, praticamente deixou de existir, confirmou a polarização entre ambas as partes e o eleitor tende a antecipar o comportamento do segundo turno para o primeiro, como se só houvessem esses dois candidatos. Nesse contexto, pesa bastante a rejeição dos candidatos, eles batalham para reduzir a rejeição, enquanto um batalha para aumentar a rejeição do outro, porque num contexto de eleição em segundo turno é assim que o eleitor decisivo vota. Ele vota naquele que ele quer que se eleja para evitar a eleição do outro. É uma eleição mais de negação de um do que de afirmação do outro candidato. O que está acontecendo neste momento em relação a isso? Primeiro, obviamente, a pesquisa Datafolha forçou a mão na tentativa de dizer que o Lula está praticamente com a mão na taça. Nós estamos há 4 meses de eleição, muita água vai passar por baixo da ponte. Que movimentos o Lula vem fazendo? Ele liquidou o assunto que vinha incomodando os estrategistas dele, que era a questão da aliança em Minas Gerais. Fechou um pacto com Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, terá um palanque forte em Minas Gerais e o ex-prefeito Calil, se apoiado pelo Lula, dizem as pesquisas, pode se aproximar do Zema e a eleição ficar mais acirrada. A coisa está difícil para o Zema lá. O que fez o presidente Bolsonaro? Acabou de ir a Minas Gerais. Vocês devem ter visto pela internet aí as enormes manifestações, uma motociata gigantesca. O presidente foi entregar 500 casas num conjunto habitacional inaugurado recentemente pelo governo e aproveitou para negociar com o Zema. A dificuldade de uma aliança com o Zema é maior porque o partido do Zema, o Partido Novo, tem um candidato inexpressivo, não está pontuando nas pesquisas, mas o Zema também tem uma posição ambígua, como eu já disse aqui no canal, porque uma parte dos eleitores que vai votar no Zema para governador, para a reeleição do Zema, vota também no Lula. Então o presidente Bolsonaro teria, nas palavras dele, feito um acordo com o Zema para que o Zema fosse mais incisivo no sentido de polarizar com o Calil e com o Lula e se aproximar do presidente Bolsonaro. Esse quadrante da disputa se definiu, acredito que o Lula conseguiu um trunfo maior, porque fechou a aliança com o Calil, o presidente Bolsonaro fez um acordo, mas é um acordo que ainda, pelo menos nesse momento, não permite ao Zema chamar o voto abertamente no presidente Bolsonaro. Até porque acho que o Zema está em cima do muro e não tem interesse em fazer isso abertamente. Talvez a dinâmica da eleição o force a isso. Lula agora pegou Márcio França debaixo do braço e viajou para cá, para Porto Alegre, para o sul do Brasil. Vocês podem ver pelo cenário, eu estou num hotel de novo. E o objetivo do Lula é convencer o Márcio França a sair do caminho do Haddad em São Paulo. Ele quer que o Márcio França vá ao Senado para ver se o Haddad consegue crescer além do tamanho do PT. O Haddad aparece liderando as pesquisas, mas está ali na faixa dos 24, 25 pontos, que é o tamanho do PT. Então, se consolidar uma aliança em São Paulo, é outro trunfo para o Lula, mas ele costura esse apoio aqui no Rio Grande do Sul também. Por quê? Manuela Dávila retirou sua candidatura ao Senado e, neste momento, não há um candidato de esquerda ao Senado no Rio Grande do Sul. Há um candidato do PT e um candidato do PSB pontuando nas pesquisas para governador. Lula vai tentar também fazer com que Beto Albuquerque, do PSB, que foi vice da Marina há várias eleições atrás, tope concorrer a senador
e o candidato do PT ficaria nas pesquisas e na disputa para governador. Então o Lula está fazendo esse esforço para fechar essa aliança, consolidar essa amarração com o PSB, porque para ele é chave ter o melhor desempenho de votos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, para que ele consolide o máximo possível de votos nessa região onde o presidente Bolsonaro lidera. Do lado do presidente Bolsonaro, além dessa conversa com Zema em Minas Gerais, tem a ida do presidente aos Estados Unidos, a Cúpula das Américas, onde ele terá uma reunião exclusiva com Biden. Deve ter sido uma condição negociada do Brasil para que ele fosse aos Estados Unidos. E é de se esperar que o presidente volte de lá com algum trunfo para anunciar. O presidente tem esse resultado como algo muito importante, porque mostra que o Brasil não está isolado no tabuleiro internacional, como diz a oposição. E apesar dele ter se posicionado a favor do Trump, os Estados Unidos precisa e prefere o Brasil do lado dos Estados Unidos, no contexto da competição que está acontecendo na esfera geopolítica internacional, com a Rússia, a China e o Irã se alinhando no hemisfério oriental, né, no leste. Aqui no oeste, as potências ocidentais dos Estados Unidos se aliando numa nova divisão de forças no planeta, sobre as quais eu já falei. E, finalmente, o presidente Bolsonaro terá um lance decisivo, que são os programas eleitorais do Partido Progressista e do PL. Já toquei nesse assunto aqui no vídeo anterior também. O presidente Bolsonaro, dessa vez, ao contrário de 2018, tem horário eleitoral de propaganda gratuita na campanha eleitoral e a legislação recriou esses programas partidários no meio do semestre. Então, o presidente vai ter 80 comerciais de televisão, 40 do PP, 40 do PL, 2 programas em horário nobre desses dois partidos. O PP não pode mostrar o presidente, porque você só pode mostrar um candidato ou uma pessoa que é filiada ao seu partido, mas o PP vai mostrar as obras do governo. As pesquisas mostram que ainda não há uma identificação clara das realizações do governo como sendo obras do presidente Bolsonaro. A questão do PIX, principalmente, a questão do auxílio emergencial, ainda não são bem claramente identificadas como realizações do presidente Bolsonaro, dentre outras realizações e obras do governo. Então o PP vai se encarregar de divulgar mais as realizações do governo e o PL, que é o partido do presidente, vai apresentar o presidente e a dona Michele, que é importante para a conquista do voto feminino. O presidente, segundo as pesquisas, teria resistências junto ao eleitorado feminino. As pesquisas diziam isso em 2018, o presidente terminou fazendo a maioria dos votos entre as mulheres, mas dona Michele se filiou ao PL também, para que a imagem dela ajude o presidente a abrir diálogo com o eleitorado feminino. Então, em 2018, nós tínhamos apenas a internet. E era um jogo que era também de internet contra a TV. Quer dizer, todos os demais adversários estavam na televisão, ninguém deu importância para a internet, o presidente ganhou a eleição jogando preponderantemente, quase que exclusivamente na internet. Eu não posso dizer que é quase que exclusivamente, porque o presidente era notícia permanentemente, consequentemente ele tinha uma visibilidade no noticiário, mas é uma visibilidade que não se controla. Quer dizer, o editorial dos jornais vai falar do presidente, sabemos que a imprensa não é simpática. Então agora nós vamos ter televisão. E vamos poder testar o impacto da propaganda de televisão no eleitorado. No vídeo anterior aqui eu falei que havia uma dicotomia, né, um dilema estratégico entre o eleitor internauta, que é o eleitor preponderantemente bolsonarista, conservador. O PT já admitiu publicamente que não tem como competir com o presidente Bolsonaro nesse terreno, e uma massa do eleitorado mais de centro, de baixa renda, de baixo grau de instrução,
que ainda assiste muita TV aberta e é influenciável pelo que vê na televisão. Então, a grande interrogação é exatamente essa, quer dizer, como é que esses fatos, né, a ida do presidente aos Estados Unidos, o encontro com Biden e as baterias de comerciais e os 2 programas do PP e do PL na televisão vão impactar o eleitorado. O presidente ainda executa um movimento em direção à União Brasil, já foi objeto semana passada aqui de vídeo meu, tentando convencer a União Brasil a aderir à coligação do presidente. Em troca disso, o presidente passaria a apoiar o Caiado em Minas e o ACM Neto na Bahia. Essa questão está sub júdice, porque o ACM Neto não quer se associar a nenhum presidenciável e não sabemos como é que vai ficar em Goiás. Então envolve palanques regionais. Esse vídeo, portanto, tem o objetivo aqui de abrir o olhar de vocês para o mês de junho, para que a gente preste atenção nestes acontecimentos e no impacto que esses acontecimentos terão sobre o curso da eleição. Dia 31, último dia do mês, e dia 1º, primeiro dia de junho, saem 2 pesquisas. Uma do Instituto FSB e outra do Instituto Paraná Pesquisa. Eu fico bastante curioso com a pesquisa do Instituto Paraná, porque eu acho que é um instituto que está mais perto da realidade, um instituto que eu tenho mais confiança do que nos demais. Assim que saírem essas 2 pesquisas, eu prometo para vocês uma análise agregada das pesquisas que saíram recentemente, incluindo essas 2. Estou esperando as 2 lá para poder fazer a análise geral. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, em torno das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pingue seu Pix mensal aqui, ainda dá tempo de pingar o seu Pix de maio. É a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal há 2 anos. Amanhã tem mais.